Olá a todos, meu nome é Ângelo Maiolino, eu sou professor de hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador da pesquisa clínica do Instituto Américas aqui do Rio de Janeiro e sou presidente da ABHH. Estou aqui com o meu amigo Dr. Roberto Magalhães. Dr. Roberto, ele é médico do Serviço de Hematologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do HUCFF, e também coordenador do Grupo de Hematologia e Transplante de Niterói. Queria primeiro agradecer a ABHH pelo suporte, né, e também a BD pelo patrocínio aqui dessa nossa webinar, Roberto, onde a gente vai falar de um assunto que é muito caro a gente, né? Temos, enfim, tentado implementar essas técnicas no Brasil há muito tempo. Você até mais tempo que eu, no caso, se apaixonou bem É, cedo pela questão da citometria de fluxo e a gente tem tido aí um sucesso aí, tanto na orientação de alunos como na colaboração, particularmente ali um grupo do professor Alberto Ofal e da professora Elaine Sobral, o professor Alberto Ofal em Salamanca e a Elaine Sobral aqui no IPPMG, aqui no Rio de Janeiro. Bom, combinei com o Roberto o seguinte, a gente vai dividir a apresentação, que é uns 15 minutos para cada um, e deixar aí à vontade para vocês fazerem perguntas aí pelo chat. Então, eu vou receber as perguntas aqui no WhatsApp e faço questão da gente debater, ter um tempo aí de pelo menos uns 15 ou 20 minutos, até mais, talvez, talvez mais do que 20 minutos para fazer um debate no final da apresentação. Então, vou iniciar aqui, vou compartilhar a minha fala primeiro, Roberto, e depois eu vou passar para você. Quer falar alguma coisa? Dá uma palavrinha aí para bom, ver se está queria tudo dar uma boa bom. noite ali, boa noite agora, não sei se vai ser passado depois em outro horário, mas boa noite a todos, é um nome e honra estar aqui pela BHH e, enfim, estando aqui com o meu mentor, debatendo com o meu mentor sobre um tema que é apaixonante, né? Um tema que tange, mexe com os nossos corações na clínica, em como a gente vai tratar nossos pacientes com mieloma, mas também é desafiante a implementação das técnicas e como a gente vai fazer, como a gente vem se movimentando e entendendo melhor as coisas, como a gente vai investigar, né? O nosso mieloma múltiplo e monitorar ele quando ele está passando por tratamento. Então, é um tema verdadeiramente fascinante. Então, bom, vamos começar, que eu acho que hoje à noite vai ser muito bacana. Tá, então, vou compartilhar minha tela. Só. Tá vendo aí, né, Roberto? Tá tudo certo? Estou vendo, estou Então, vendo. tá. Vou iniciar aqui, então, a apresentação. Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá. Aqui estão meus conflitos de interesse. Não tem nenhum para essa aula, na realidade, né? Bom, eu comecei a trabalhar com mieloma há algumas décadas, né? E, na verdade, o objetivo primordial naquela época era impensável conseguir obter uma resposta tão profunda quanto a gente consegue obter hoje com os novos tratamentos. O Roberto vai demonstrar isso ao longo da apresentação. Na verdade, quando apareceram essas técnicas de avaliação de doença residual mínima, doença residual mensurável, né, foi porque as técnicas os tratamentos, as combinações, o transplante, enfim, todos os tratamentos mais modernos fizeram com que a gente obtivesse respostas profundas, né, com desaparecimento da proteína monoclonal, primeiro pela eletroforese, depois pela imunofixação, a normalização do free a medula em remissão completa por imunohistoquímica, enfim. E aí surgiram as técnicas que vão detectar a doença residual mínima a níveis hoje de 10 a menos 5, que é o padrão, e até a nível de 10 a menos 6, de modo que vocês vão ver que vai ter uma célula em milhões de células na medula, fazendo com que a doença possa ser melhor controlada, né? Então, aqui ó, é o que eu falei anteriormente, a gente vê que as respostas bioquímicas, né, remissão parcial, remissão completa, elas têm aí o seu valor, mas na realidade acaba que a doença vai retornar num período mais curto de tempo do que aqueles pacientes que alcançam vamos passar a chamar de MRD, de um MRD negativo, né? Então, os pacientes que têm um MRD negativo persistente, na verdade, esses pacientes vão apresentar
um baixo risco de recaída, né? Então, esse é talvez o dado mais importante. MRD negativo persistente correlacionado aí a um baixo risco de recaída, né? Isso foi provado em N estudos. Esse talvez tenha sido o primeiro, que já é lá de 2016, que foi, na realidade, uma meta-análise que contemplou estudos conduzidos desde a década de 90 até 2016. Foram 14 estudos que avaliaram a sobrevida livre de progressão e 12 estudos avaliaram sobrevida global e mostraram claramente, né, que os pacientes que obtinham, mais de 1.200 pacientes, um MRD negativo, eles tinham um desfecho muito superior, tanto em termos de sobrevida livre de progressão, quanto principalmente a nível de sobrevida global. Então, esse dado dessa meta-análise jogou luz realmente do grande valor que a obtenção de DRM negativo tinha. Tanto isso é verdade, né, que esses critérios do International Myeloma Working Group, publicados lá em 2016, incorporaram a avaliação do MRD para avaliação de resposta. Então, a gente tem aqui as duas técnicas principais, né, a por citometria de fluxo e por sequenciamento de nova geração, e também as técnicas por imagem. Então, na verdade, o padrão àquela época é o MRD negativo, por exemplo, por citometria, a obtenção de uma sensibilidade mínima de 10 a menos 5. Também a mesma coisa por sequenciamento de nova geração, a 10 a menos 5, ambos com a mesma sensibilidade. Mas mais do que isso, já naquela época, o conceito de MRD negativo sustentado já existia. Então, isso significava o quê? A manutenção de um MRD negativo por pelo menos um ano, tanto na medula óssea, por NGF ou NGS ou ambos, ou por imagem. Por imagem, foi incorporado também nesse conceito, né? Então, a utilização da imagem ou PET-CT, e agora mais recentemente, talvez a gente possa discutir mais adiante, a ressonância magnética de corpo inteiro por difusão, essa uma de nova geração. Então, o desaparecimento dessas lesões ativas, né, quando comparado ali ao basal, também mostram uma resposta de imagem sustentada. Então, o melhor paciente que a gente pode ter é esse primeiro que está aqui, que tem um MRD negativo sustentado por mais de um ano, tanto pelas técnicas de citometria ou de NGS, e também pela imagem, né? Essas são as técnicas que são utilizadas. A gente não vai abordar hoje a espectrometria de massa, mas ela é uma técnica que vem ganhando corpo também pela vantagem aí potencial de ser utilizada no soro. A gente não vai discutir muito esse assunto no dia de hoje, mas é uma técnica que está sendo incorporada para avaliação de DRM. O que a gente tem, e aqui no Brasil principalmente, a gente usa sim a citometria de fluxo de nova geração. O NGF de nova geração é a técnica de escolha aqui no Brasil pela maior facilidade da sua utilização. A utilização está mais difuso as técnicas de citometria aqui no Brasil, né, citômetros que possam realizar essas técnicas consideradas de nova geração, que podem ser feitas tanto no sangue periférico quanto na medula óssea. Então, é possível fazer o NGF tanto no sangue periférico quanto na medula óssea. E o PET-CT ficaria aí como uma técnica complementar para as células ativas, como eu mostrei anteriormente, e pode avaliar a presença da doença intramedular ou também pela presença de um plasmocitoma, por exemplo, extramedular, que não está sendo considerada. Então, o paciente pode ter aí, por exemplo, NGF negativo no sangue periférico ou na medula e ter aí uma imagem extramedular no PET-CT, o que vai conferir um prognóstico pior. Bom, essas são as técnicas que podem ser utilizadas para avaliar a doença residual mínima. A gente não vai detalhar, o nosso foco hoje é falar mais sobre a avaliação de MRD pelas técnicas de citometria de fluxo nova geração. Mas as técnicas mais utilizadas, então, como eu falei, é o PET-CT, né, que pode distinguir as lesões
diferenciar, né, as lesões ativas das inativas, tanto dentro da medula quanto lesões extramedulares, mostrando que o paciente ainda tem doença ativa, mesmo que eventualmente ele possa estar com um DRM negativo por NGF, né? E as técnicas mais recentes, que são as técnicas de ressonância magnética por difusão, é uma técnica aí que vem aí de alguma forma disputando espaço também com uma boa capacidade de resolução para avaliar esses pacientes por imagem. Bom, o melhor dos mundos está aqui, né? Esse trabalho retrospectivo, né, que foi conduzido entre 2008 e 2018 em 4 hospitais da Espanha, mostrou aqui que a combinação, né, da obtenção de um MRD negativo por citometria de fluxo, né, e do PET-CT, quer dizer, um paciente, por exemplo, que está negativo nos dois, né, MRD negativo por citometria de fluxo e PET negativo, esse paciente ele vai ter um desfecho melhor, muito superior a quem está positivo, MRD positivo, PET negativo, e particularmente aquele paciente que é MRD positivo e PET positivo, que vocês estão vendo em verde aqui. Isso, tanto em sobrevida livre de progressão, fica muito claro, e tem também uma diferença para o negativo, MRD negativo, PET negativo, quando comparado ao MRD positivo, PET positivo, também no desfecho aí de sobrevida global. É, eu vou finalizando a minha parte, né, para depois deixar mais espaço aí para o Roberto e entrar na nossa discussão, mostrando aqui que sim, existe aí uma boa concordância entre as duas técnicas mais utilizadas, o NGF e o NGS. Na verdade, assim, a vantagem potencial do NGF é essa boa padronização, a facilidade da capacidade instalada de citometria de pessoal treinado, mas uma vantagem potencial que seria para o NGS é que e ele acaba sendo uma técnica muito utilizada em estudos clínicos, é porque a amostra pode ser congelada e avaliada a qualquer tempo. Então, isso seria aí uma vantagem potencial do do NGS. Mas o que a gente usa aqui no Brasil está difusamente utilizado e está mais validado, sim a técnica de citometria de fluxo de nova geração. Porém, nós temos aqui claramente uma boa concordância entre essas duas técnicas no que tange tanto MRD negativo quanto MRD positivo. Eu acho que agora eu passo para você, né, Roberto? Correto? Isso aí, acho que chegou a minha parte. Chegou a tua parte. Então, vou Aí, interromper aqui meu compartilhamento para você compartilhar a sua apresentação, tá bom? ok. É com você. Estão vendo? Eu só não estou conseguindo passar. O primeiro slide, às vezes, ele trava. Passa na setinha que você vai conseguir. Na Eu setinha estou do nela. PowerPoint. Eu estou nela, hein? Ó, pronto, vai lá, vai lá. Bom, começo aqui. Mais uma vez, obrigado, viu? A oportunidade de estar aqui, a sociedade brasileira, tá? E de poder estar aqui debatendo um tema que eu acho de bastante relevância, que assim, ele já vem do passado, tem um papel no presente e a gente está vendo esse desenvolvimento que a gente já espelha o futuro, né, para o tratamento dos nossos pacientes. Então, assim, como o Ângelo bem falou, uma coisa que chama atenção já desde do início é que a doença residual mensurável, né, a DRM, a MRD, como a gente quiser chamar, ela parece ser agnóstica, primeiro, aos tipos de terapias e aos tipos de situações que nossos pacientes se encontram. Naquela meta-análise que o Ângelo já mostrou, bem mostrou, foram pegos pacientes ali, que pacientes idosos, ou inelegíveis a transplante, que foram submetidos a determinada terapia,
Tiveram pacientes que eram pacientes recidivados e refratários, e tiveram pacientes que estavam em primeira linha e receberam terapia com transplante autólogo. Então, isso mostra para a gente que a doença residual mínima, independente do cenário em que o nosso paciente com mieloma está sendo tratado, e a gente sabe que esses cenários são todos diferentes, ela estando negativa, né, ela é bastante importante em termos de desfecho. Então, nesse slide aqui, o que eu gostaria de mostrar são dois dos grandes estudos que trouxeram a adição do anticorpo monoclonal anti-CD38, né, no tratamento dos pacientes que não era previsto fazer transplante, ou por idade ou por comorbidades, então pacientes inelegíveis. Vocês podem ver que pacientes que atingiram doença residual mínima negativa, né, ou doença mensurável negativa, com sensibilidade de 10 a -5, também como o Ângelo mostrou na classificação do International Myeloma Working Group, vocês podem perceber que esses pacientes têm desfechos completamente diferentes em termos de sobrevida. Seja eles tratados com daratumumab, lenalidomide-dexa versus lenalidomide-dexa, sejam eles tratados com dara, Velcade, melphalan e prednisona versus serem tratados com Velcade, melphalan e prednisona. Então, isso fica evidente. Então, não se restringe só terapia máxima, mas também aqueles pacientes em que a gente vai aos poucos tratando ao longo e aos poucos aprofundando a resposta até atingir esse endpoint. E quando esse endpoint é atingido, a doença residual, isso já é um grande indício de que esse paciente aprofundou a resposta e possivelmente vai ficar com a doença controlada por muito mais tempo do que aqueles que não atingiram essa meta, não tiveram esse clearance de doença. Então, aqui mostrando, por exemplo, os resultados, né? A doença residual mínima, ela antecipa para a gente uma informação, ela é um marcador que é capaz de antecipar, porque ela se correlaciona muito bem com os desfechos de sobrevida livre de progressão, assim como também com sobrevida global em diversos estudos, né? Como foi mostrado na meta-análise. Então, não seria estranho a gente ver esse gráfico que a gente está vendo, que é uma PFS vantajosa, né? Praticamente o dobro do tempo de controle de doença num paciente com mieloma. Assim como também não surpreende um paciente ter tempo de sobrevida prolongado, né? Você conseguir provar esse desfecho, que é aquele desfecho muito importante quando a gente encontra, né? É, mas mais do que tudo, assim, não, a gente deve entender que essa é uma ferramenta que, claro, ela tem também suas falhas, mas ela é dinâmica. Ela é uma ferramenta que é interessante na sua métrica, não ser avaliada em um único ponto, mas sim ser avaliada em pelo menos dois time points diferentes. E isso parece trazer mais impacto. Como vocês podem ver, no estudo Maia, que é o estudo com DARA adicionado à lenalidomida e dexa, os pacientes que atingiram um controle de doença duradoura com um DRM que extrapolou 12 meses, a gente teve até uma avaliação de 18 meses, mas de 12 meses em geral é o que é avaliado, esses pacientes têm um desfecho completamente diferente, né? São pacientes completamente diferentes. Sendo isso definitivamente um marcador prognóstico de extrema relevância no paciente com mieloma, talvez um dos mais poderosos que a gente tem nas mãos hoje. Então, não é difícil a gente imaginar que a sobrevida também global ela também pode estar associada à doença residual mínima, né? Ela é capaz de antever isso, né? Claro, a gente começou a ter diversos desenhos de estudos, alguns dos quais até para aprovação de fármacos, que a doença residual passou a ser não só um marcador prognóstico, mas também um marcador é, que traz desfechos clínicos. A gente imagina, vamos imaginar algumas situações hipotéticas, como, por exemplo, um tratamento para o mieloma que seja muito eficiente, que a gente tenha um paciente que a gente espere, por exemplo, vou dar o exemplo do estudo Maia. A gente espera uma PFS, uma mediana de PFS de um paciente tratado com estudo Maia, de um paciente inelegível, que ele tenha pelo menos
cerca de 60 meses de controle de doença. Metade dos pacientes vão estar com 60 meses com doença controlada, né? Então, assim, se a gente quer introduzir um novo medicamento para saber se esse medicamento pode levar pacientes, a, por exemplo, a 80 meses, a gente imagina se a gente tivesse que esperar, né, minimamente 5 anos numa avaliação de um estudo. Então, assim, evidentemente, ferramentas e biomarcadores que tenham uma boa correlação com o PFS, né, e com sobrevida global, são determinantes para trazer essa informação lá na frente para a gente, né, que é o que acontece. Então, vejam, por exemplo, aqui que a doença residual mínima como endpoint em pacientes, aqui no caso de pacientes elegíveis, nos estudos do IFM também se mostraram positiva, né, como eu havia comentado, também no estudo do grupo espanhol, no estudo que trouxe também a utilização do anticorpo monoclonal adicionado ao VTD, também foi um achado bastante importante. Aqui o endpoint desse estudo não aqui é, ainda não tinha sido introduzido como endpoint clinical trial, aqui era resposta completa stringent naquele momento, mas esse foi um estudo que também a doença residual mínima se mostrou relevante, né, com relação antecedendo e antecipando aquilo que a gente esperava, que era que a adição do anticorpo monoclonal traria benefícios em termos de controle de doença mais duradouro. É, Aqui, como vocês podem ver nesses gráficos, nesses histogramas, que a gente cada vez mais e mais e mais, em qualquer publicação, né, antigamente a gente só via as taxas de respostas que eram avaliadas através de resposta completa stringent e resposta parcial muito boa. Hoje, mandatório, em uma publicação com os novos fármacos e com as novas combinações, seja o cenário que for, a gente ter esses gráficos, esses histogramas que dizem para a gente a taxa de doença residual mínima negativa ou doença residual mensurável negativa. Como vocês podem ver, por exemplo, no estudo Cassiopeia, que a gente acabou de mostrar, que foi um estudo desenhado de primeira linha para adição do anticorpo monoclonal na primeira linha, já se antecipava, né, muito antes da PFS, essa informação que já era estatisticamente, trazia impacto estatisticamente positivo e favorável à adição do dado. Em todos os outros subgrupos, né, que você pode ver aqui, pré-especificados, né, também essas alterações, houve a positividade da utilização, né, do anticorpo monoclonal. De maneira que, como vocês podem ver, a doença residual mínima ela está, nesse momento, imbricada, né, nos desenhos de todos os estudos clínicos. E é isso que eu gostaria de mostrar. Mais além, né, o estudo fase 2 que trouxe já a combinação, né, a gente sabia que a talidomida é um medicamento que ele tinha uma certa limitação para ser usada nos pacientes em uso contínuo, então a lenalidomida, que foi o imunomodulador que veio de segunda geração, ele já não tinha neuropatia periférica, então já se acreditava que pacientes que utilizassem lenalidomida na fase de manutenção e na combinação inicial, o medicamento seria mais tolerado e, portanto, acreditava-se que os pacientes teriam melhor resposta e que esse seria o verdadeiro gold standard para o tratamento. Então, o primeiro estudo fase 2, o estudo Griffin, fez esse tipo de análise, né? E novamente, um estudo que a expectativa seria ultrapassar, né, 60 meses, né, 65 meses, mais ou menos, que era o esperado, a gente já tinha informações que nos guiavam, né, com relação tinham a doença residual mínima sendo avaliada com diferentes cutoffs, né, tipo cutoff de 10 a menos 5 e 10 a menos 6, mas a gente já não importava se era 10 a menos 5 a menos 6, essa diferença já estava marcada lá na frente. E aqui, né, a gente vê que, curiosamente, pacientes que atingem isso, e outro ponto muito importante, né? Se a gente vai a um cutoff de 10 a menos 6, independente, quem consegue atingir esse cutoff e permanece nesse cutoff, independente da terapia que fez, se ele está aí e atingiu aí, a gente sabe que esse paciente vai ter um melhor desfecho.
seja ele em qual braço ele esteja. Evidentemente, quando um braço ele é mais eficaz, a gente espera que muito mais pacientes, aqui no caso, os pacientes que receberam o anticorpo monoclonal, vão atingir essa meta, né? Mas pacientes que também, por um acaso, não receberam e conseguiram chegar lá, são pacientes que a gente já tem uma antecipação de que esses pacientes vão ter uma evolução melhor. E como eu falei no começo da nossa conversa, não só em pacientes elegíveis, pacientes inelegíveis, mas também em pacientes nas suas diferentes recidivas, né? Grande parte dos nossos estudos, eles, assim, é curioso, mas a gente separa os pacientes em uma a três linhas, né? Uma a três linhas de tratamento, já que a gente sabe que o mieloma é uma doença de remissões e recidivas, né? Não é uma doença que a gente tem uma plataforma de cura única com uma única terapia. Então, os estudos eles avaliam pacientes que receberam de uma a três linhas prévias para quando a gente está discutindo a recidiva do mieloma. E a doença residual mínima, assim, com a eficácia dos novos tratamentos, a gente sim é capaz de atingir doença residual mínima negativa nesses cenários, né? A gente tem hoje o exemplo, por exemplo, da Carticel, que chegou a atingir doença residual mínima em pacientes, por exemplo, penta-expostos ou penta-refratários a medicamentos. Então, e a doença residual entra com essa informação. Aqui o que eu complementaria é que na recidiva, como o Ângelo bem falou, muito importante também a adição de exames de imagem, porque, como a gente sabe, o mieloma é uma doença muito heterogênea, né? Muito heterogênea. Era uma doença medular, mas pacientes que já foram muito expostos a mais e mais terapias, os pacientes podem começar a sofrer recidivas extramedulares. E as recidivas extramedulares possivelmente e potencialmente podem ser não avaliadas na medula. Então, a gente está achando que um paciente está numa remissão medular, fazemos o aspirado, encontramos uma doença residual mínima negativa, mas ele, por exemplo, tem um plasmocitoma que está positivo aqui. Isso acontece com mais e mais frequência à medida que a doença vai ficando mais indiferenciada e muitas linhas de tratamento o paciente passa. Então, a complementação com exames de imagem, conforme eles vêm sendo descritos e classificados, é muito importante nesse cenário também, complementar, certo? Mas aqui eu queria conversar um pouco com vocês de desenhos. Acho que todo mundo conhece o Luciano Costa, brasileiro, que está no Alabama, né? Brilhando lá fora. Esse foi um trabalho que eu considero muito interessante, que eu acho que ele deu um tiro para um lado e acertou do outro. Então, assim, esse estudo Master Trial, vocês podem ver que ele fez. A intenção desse estudo era que a gente não fizesse, a gente guiasse por doença residual mínima a nossa terapia e que a gente tivesse, através da doença residual mínima, a possibilidade de interromper o tratamento, a gente não fazer tratamento contínuo. Então, a doença residual aqui teria essa finalidade, de nos ajudar ter uma interrupção do tratamento. Só que o que a gente não sabe é quando é seguro interromper o tratamento, quando a gente pode interromper e quando a gente não pode, né? Então, assim, com a indução de DARA-KRD, percebam que aqui ele está usando KRD, a gente não costuma usar DARA-KRD na primeira linha, ainda a gente está carente de autorização e estudo, mas aqui isso é um estudo clínico, né? Então, DARA-Carfilzomib, Lena e Dexa, 4 ciclos, seguido de transplante autólogo. Vejam os endpoints de doença residual mínima sendo avaliado pós-indução, pós-transplante, pós a consolidação com 4 ciclos adicionais de DARA-KRD, né? E à medida que foi a doença residual mínima avaliada por 10 a menos 5, se o paciente ele atingisse 2 intervalos subsequentes de doença residual mensurável negativa, era possível interromper o tratamento. Então, assim, esse é uma tentativa da gente fazer o tratamento por intervalo de tempo fixo. Percebam que os pacientes, eles foram avaliados também por alterações citogenéticas. A gente sabe que alterações citogenéticas são muito irrelevantes no mieloma múltiplo com relação ao prognóstico, né, citogenético por FISH, com as translocações 414, a 1Q e a 17P, né? E o paciente não ter nenhuma, o paciente ter uma alteração ou ter duas alterações. Então, vejam que pacientes, mesmo com alto risco citogenético,
é, a gente avaliando as diferentes fases de tratamento dos pacientes, pós-indução, pós-transplante, né? É, ah, os pacientes eram capazes de atingir doença residual mínima negativa. Então, os pacientes atingem, né? Os pacientes, os pacientes respondem a essa terapia e os pacientes aprofundam resposta, né? Mesmo pacientes que tenham alterações genéticas complexas, até mais de duas alterações genéticas, como vocês podem ver nesse em vermelhinho 10 a menos 5 com cutoff de menos 10 a menos 5 e no azulzinho 10 a menos 6. Evidentemente, a gente espera que pacientes com alterações genéticas mais, mais complexas, mais de uma, né, essas alterações que direcionam o mau prognóstico dos pacientes, que eles tenham a doença relativamente mais resistente. Mas sim, os pacientes respondem. Mas a pergunta que eu comentava é: e aí, é seguro a gente verdadeiramente suspender tratamento? Então, assim, então, de maneira interessante, esse estudo trouxe para a gente uma informação muito relevante, né, em quem a gente talvez possa pensar em usar a terapia com doença, avaliando a doença residual mensurável em mais de um tempo, né, de um tempo, porque a gente já viu que em um único ponto a gente não tem essa segurança, mas em quem talvez a gente possa selecionar para pacientes que a gente possa ter essa possibilidade no futuro de fazer um tratamento por intervalo fixo. Então, observem que paciente, por exemplo, que tem nenhuma alteração genética, os pacientes de baixo risco, como eles têm uma performance muito favorável e muito diferente daqueles pacientes que têm alterações, né, que têm mais de duas alterações citogenéticas no paciente de então, mesmo a gente avaliando pacientes em duas mensurações subsequentes, vocês veem que os pacientes de alto risco, eles recaem. Então, portanto, a doença residual mínima como um guia do que a gente vai fazer, talvez para a população de pacientes de baixo risco, a gente possa, por enquanto, fazer, mas para pacientes de alto risco não parece ser o caminho, por enquanto, e a terapia contínua é o que parece ser indicado. Ops, saiu. Eu vou recompartilhar aqui, que a minha tela voltou. Estão todos vendo minha tela? Voltou? Voltou? Perfeito. Então, voltando aqui, voltando ainda no estudo do Luciano, o Luciano parte para um segundo momento, que é para um estudo mais desafiante ainda, que utiliza a doença residual mínima como estratégia vejam, por exemplo, esse desenho, que é um desenho que já começa, por exemplo, a enfrentar o transplante. Né? O transplante nos pacientes elegíveis, para a gente, é praticamente, né, algo que a gente já faz desde a década de 80, né? Quase que uma, né, uma verdadeira religião, o transplante autólogo para os pacientes. Mas talvez a maneira, e ele já foi enfrentado muitas vezes por vários diferentes, quando a gente tem novos medicamentos, os tríplices já enfrentaram, os quádruplos já enfrentaram, mas talvez uma maneira de entender melhor isso é saber com quem a gente poderia, talvez, poupar de fazer transplante, considerando que esse paciente parece ter um baixo risco. E o risco aqui foi avaliado através da doença residual mensurável. Então, vejam, por exemplo, que pacientes recebem DARA-VRD, que é o gold standard atual de tratamento no exterior, e para gente, chegando para a gente já aqui no Brasil também, a utilização do anticorpo monoclonal junto com o VRD, né? Então, paciente que atinge uma doença residual mensurada negativa de maneira bastante rápida, podem seguir um curso de fazer DARA-VRD mais 3 ciclos e depois fazer uma manutenção com DARA-VRD, versus pacientes receberem o transplante autólogo e depois entrarem na manutenção. Né? Já por outro lado, paciente, aqui a gente está considerando alto risco e baixo risco, paciente que tem doença residual mínima negativa ou doença residual mínima positiva ou alto risco. Né? Então, vejam, que já para o grupo de alto risco não se exclui o transplante. Né? E os pacientes se mantêm
numa terapia, numa linha de tratamento que vamos fazer transplante, e os braços comparativos incluem o anticorpo bispecífico teclistamab com daratumumab versus o daratumumab e a lenalidomida, que é muito o que a gente faz hoje, né? Se a gente olha o último braço aqui, é o que é a terapia atual, considerada, né, padrão, gold standard para o mieloma, que seria fazer o DARA-VRD, o transplante, depois o DARA-VRD de consolidação, talvez, para alguns casos, e depois disso manter o anticorpo monoclonal com lenalidomida na manutenção, que também é um tema de discussão, mas a gente tem essa aprovação aqui, e muitos centros já seguem com essa terapia standard nesse momento. Em algum momento, talvez parar. Vejam que aqui, novamente, a tentativa de interrupção de tratamento para aqueles que se mantêm, né, sequencialmente com doença mensurada negativa. Aqui, no caso, eles estão. O Luciano, eu sei, já conversei com ele, ele utiliza as duas técnicas, mas aqui, particularmente, está escrito o sequenciamento. E não diferente também o grupo IFM tem o Midas Trial, que segue uma filosofia muito parecida. Vejam para pacientes elegíveis usar o outro anticorpo monoclonal, o isatuximab, o outro anti-CD38, seguido de KRD, e pacientes com doença residual mínima positiva seguem para um transplante ou tandem, que é uma pergunta ainda, né, para muitos importante. E para pacientes de baixo risco, portanto, doença residual mínima negativa, vão fazer transplante, ou a gente vai tirar o transplante do cenário e fazer o tratamento contínuo com isatuximab KRD, seguido de lenalidomida de manutenção. No final do ano passado, a gente teve uma importante definição, porque até então a gente não tinha a doença residual mínima como um endpoint aceitado ainda para ser utilizado para aprovação de novas drogas. Muito aquilo que eu havia falado. Então, assim, numa votação, né, no FDA, em que mais ou menos 13 centros diferentes, eles foram mostradas as duas meta-análises e uma série de estudos foram avaliados e a doença residual mínima entrou realmente como um endpoint de clinical trial para aceleração, né, de aprovação de novos fármacos. Então, de maneira que todos os estudos atualmente em mieloma vão ter esse como um endpoint, primário ou secundário. Se ele for primário, ele tem que ser feito e depois, posteriormente, comprovado com a sobrevida livre de progressões. Já estou finalizando. Esse é o último que eu acho que aqui é matéria de debate interessante, esse estudo Perseus, a gente sabe, autorizado no Brasil, foi autorizado no Brasil como pacote completo. Então, a adição esse é o estudo fase 3, a gente falou do Griffin, que era o fase 2, esse aqui é o fase 3, que comprova o benefício do anticorpo monoclonal adicionado ao VRD na primeira linha, mas ele tem um desenho muito interessante, e isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vejam que pacientes que entram na fase de manutenção, os pacientes recebem uma indução com 3 a 4 ciclos, depois esses pacientes fazem transplante, né, fazem uma consolidação, e depois dessa consolidação eles entram numa dupla manutenção. Até isso para a gente é uma novidade, né? Então, a dupla manutenção do braço do DARA-VRD é com DARA e lenalidomida de manutenção, sendo a manutenção feita a cada mês, né, seguido de lenalidomida, acompanhado de lenalidomida 10 miligramas. E vejam que a doença residual mínima entra nesse cenário, né, em acompanhamento, e os pacientes vão sendo monitorados. Então, assim, pela primeira vez a gente vê um cenário de avaliação da doença residual mínima na definição do tempo de manutenção dos nossos pacientes. Então, vejam que pacientes que, por exemplo, atingem uma doença residual mínima sustentada, né, por 24 meses, 2 anos, negativa DRM, atingiu a resposta completa e mantém, após 24 meses, uma sensibilidade de 10 a menos 5, é possível a interrupção de um dos agentes da manutenção, no caso, o anticorpo monoclonal. Então, isso é bastante interessante, porque pela primeira vez a gente está, de fato,
guiando, fazendo um guia terapêutico, usando essa ferramenta como um guia terapêutico, que era uma coisa tão esperada para nós médicos, porque a gente, até então, a gente, quando a gente está falando de um fator prognóstico, é um dado, mas a gente não poderia fazer uma intervenção, né? Quando a gente está falando de endpoint de clinical trial, é interessante para a gente poder, ou para aceleração de droga, para aprovação de medicamentos. Mas quando a gente está falando para decisão de quanto tempo esse paciente vai, manutenção, ou anteriormente para a decisão se um paciente vai ser transplantado ou não, a gente vai ter uma interferência bastante importante nas informações e na nossa prática médica do dia a dia. Então, a gente está chegando nesse ponto, né? É, com isso, eu coloco aqui o nosso último slide para a gente começar o debate. Então, como eu falei, né, fechando, a doença residual, ela sem dúvida é o fator prognóstico de maior impacto que a gente tem. Ela isolado parece que a gente ter um clearance rápido da doença em grande profundidade e sustentação disso é o que parece ter mais impacto prognóstico nos nossos pacientes, não excluindo, evidentemente, como a gente falou, a citogenética e outros marcadores que podem ser complementares. Ela está sendo utilizada como endpoint de clinical trials e para aceleração de aprovação de novas drogas, como endpoint isolado lá na frente. Depois você pode comprovar isso com a sobrevida livre de progressão, que é o que costuma, né, o endpoint que a gente clássico dos nossos artigos, né, médicos, e a gente está caminhando para a decisão clínica. Então, assim, eu deixo em aberto já uma discussão com o Ângelo, né, aqui para a gente começar nosso debate. É, Bom, para o transplante, evidentemente, a gente vai precisar dos resultados do Master 2 e do estudo Midas, não dá para a gente tocar nesse assunto, ainda é uma interrogação. Mas a minha pergunta é, uma vez que a gente tem hoje, né, aprovado, estamos aí aprovados com o estudo Perseus no Brasil, e a gente tem a manutenção foi aprovada junto no pacote completo, talvez em alguns países ainda não, né, para o paciente elegível. É, Evidentemente, a gente vai fazer manutenção por quanto tempo nos nossos pacientes? Vamos fazer o uso contínuo dos dois medicamentos ou a gente vai, talvez, a gente vai ser forçado agora a implementar a técnica no setor privado, ter ela bem desenvolvida no setor privado, porque os clínicos vão querer saber e talvez até os auditores de plano vão querer interromper temporariamente o tratamento, porque a gente sabe que aqui envolve não só os benefícios do paciente, mas também tem custo envolvido nisso tudo, né? Então, termino por aqui já começando uma pergunta de debate que eu acho que é interessante, que é a nossa prática aí do dia a dia agora. Excelente, Roberto. Acho que pode até interromper aí a apresentação para a gente ficar ótimo, assim ficar mais. Não, eu acho que está chegando um momento em que realmente a gente vai ter que ter essa ferramenta disponível. Tem até algumas perguntas interessantes sobre essa questão, mas eu vou pegar esse gancho que você colocou em relação à questão das estratégias de manutenção pós-transplante ou da própria terapia contínua, né? Onde a gente vai ter aí um cenário em que até provavelmente vai ser custo efetivo a utilização da avaliação do Com DRE, certeza. né? Então, eu acho que isso, né, é tanto custo efetivo como é também correlacionado à qualidade de vida do paciente, né? A gente Sim. tem tratado os nossos pacientes agora tanto elegíveis quanto inelegíveis ao transplante. O transplante agora faz ou não parte de uma estratégia. Ok, É. independente disso, na verdade, você vai sequenciar esse tratamento quase todos, praticamente todos, até a progressão da doença, né? Então, na verdade, eu acho que aí vai entrar a questão da avaliação. Os novos trials estão avaliando sempre dessa maneira, avaliando a MRD para ou não se o paciente está em MRD negativo sustentado, né? Eu Sim. acho que, eu acho que a gente não tem uma resposta definitiva para isso Sim. nesse momento. Não sei qual é a tua opinião, né? Mas dessa aplicação clínica, mas ela está
tá quicando, né? Na É, realidade. exatamente. A gente Na está. realidade, o MRD foi validado. A gente teve um estudo clínico agora. A gente até nem trouxe, mas o Cefeus, por exemplo, em que o desfecho primário que a gente participou aqui no Brasil foi DRM, obtenção de DRM negativo. Então, ele já está aceito como desfecho primário pelo FDA, como você mostrou, e também agora como parar ou não o tratamento, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que implementar essa técnica o mais É, breve possível. E eu já daí estou tem imaginando assim, os médicos ligando para os laboratórios. Você faz doença residual mínima 10 a menos 5? não, exatamente, Você faz o Aeroflow aí? Porque eu preciso exatamente. disso para decidir se eu vou continuar tratando o meu paciente ou não. A gente precisa trabalhar nisso. Exatamente, tem três perguntas. Doutora Renda, Doroteia, Maurício, são perguntas excelentes, porque exatamente nas três perguntas são relacionadas a esse ponto que você colocou. Primeiro, como garantir padronização e reprodutibilidade dos resultados obtidos por NGF entre diferentes laboratórios. Isso ainda é um cenário desafiador. Você quer comentar isso? Porque eu acho que isso é fundamental Sim, aqui sim. nesse tema. A gente migrou, né, de uma citometria de fluxo que começou com 4 cores, corriqueira, aqui, que solta um laudo diagnóstico, por exemplo, de uma LMA, que você não precisa de quase nenhuma sensibilidade, né, para essa nova citometria, né, que é uma citometria que requer primeiro a combinação conjugada de muito. Quando a gente está procurando doença residual mínima, a gente está procurando uma agulha no paliteiro, né? Assim, quando a gente está falando 10 a menos 5 é uma célula, 1 a 20 eventos, né, em 100 mil. Se a gente fala da 10 a menos 6 em 1 milhão de eventos. Quer dizer, a gente está querendo achar 20 eventos em 1 milhão de eventos na medula óssea. É essa a discriminação que a gente tem, né? Então, assim, evidentemente, essa é uma citometria mais armada, ela é diferente. A gente tem que ter, primeiro, equipamento mais robusto para isso, os equipamentos que rodam com 8 cores. A gente tem que ter o número de aquisição de eventos no citômetro, precisa ir além de 1 milhão, não é igual aquela citometria que a gente adquire, né? 50 mil eventos e dá um laudo de leucemia. Não, 1 milhão. E para isso requer toda uma parte operacional de um laboratório que vai ser dedicada a isso, porque adquirir 1 milhão de eventos significa gastar um determinado tempo de citômetro só para o aparelho adquirir aquela amostra, que vai demorar ali uns 30 minutos a 1 hora, talvez, dependendo. Depois disso, você vai transformar aquilo numa informação informática, que pelo Infinicity você vai fazer a análise, né? E também requer expertise. É importante o expertise numa análise de doença residual mínima. É claro que a gente vem automatizando a inteligência artificial. O professor Alberto e o Euroflow já vinha trabalhando isso antes desse conceito, desse boom que a gente está agora, né, de se falar de inteligência artificial. Eles já tinham amostras de backup do que é uma doença residual mínima positiva em mais de 1.000 casos de doença residual, para que se você comparasse aquela sua amostra com aquela, você encontrar. Mas, assim, o outro ponto que foi comentado sobre padronização, isso é muito importante. Assim, um laboratório que ele entra no sistema, por exemplo, do Euroflow, que segue a metodologia Euroflow, a expectativa é que você consiga construir um tubo e que você adquira uma amostra no citômetro, que você mandar aquele arquivo para qualquer um, aquilo tudo vai ser exatamente igual, né? Os padrões de calibração do aparelho, os padrões dos anticorpos monoclonais e a conjugação dos anticorpos monoclonais, né? Então, assim, há um alto nível, que eu queria dizer, um alto nível de reprodutibilidade se a técnica que vem sendo empregada e recomendada for seguida, sabe? Então, a questão toda eu acho que é um pouco o custo, né? Porque esse não é, como falei, Essa é a pergunta que foi colocada aqui esse não também, né? essa não é uma citometria de R$ 200. Desculpa falar diretamente, assim, como uma corriqueira. É uma citometria que você vai ter envolvido recurso humano, vai ter envolvido tempo de aparelho mais específico e mais anticorpos monoclonais, evidentemente. Então, ela é mais cara. Mas é um teste que ele pode ficar na faixa de R$ 1.000 a R$ 2.000,
Se a gente for considerar que a gente está parando um anticorpo monoclonal por conta dele, são 20 testes desses, né? As terapias são infinitamente mais caras do que a técnica em si, né? Pensando sobre esse aspecto, a gente, claro que não vão ser, vão ter que ter laboratórios específicos. Hoje, a amostra ela pode ser processada até onde eu sei, em até 48 horas dá para fazer esse processamento de amostra. Então, não é isso, mais ou menos você Em consegue. 48 horas. O ideal seria receber essa amostra em 24 horas, mas centralizar talvez o envio dessas amostras, né, para laboratórios especializados também seja uma coisa Sim, necessária. Não vai dar para fazer em todo lugar, como você falou. com certeza. Citômetro, precisa de pessoal, até mais do que citômetro, pessoal com expertise. Não tem tanta gente assim com Expertise. treinamento, né? É. Então esse talvez seja um ponto de desafio, né? Agora, as operadoras recentes, elas aumentaram o valor da citometria, o valor reembolsado por uma citometria, e não fica tão longe, porque antigamente o custo de uma citometria convencional era bem mais baixo. Então, a gente está se aproximando disso, sabe? Eu acho que tem que ser entendido que isso é um produto que o laboratório oferece, sabe? Mas não tem o fiche, quando a gente manda um paciente para fazer o fiche, é particular, e ainda está naquele processo de transição entre um convênio autorizar, já tem o código TUS, mas a gente ainda não consegue. Eu creio que para a citometria a gente vai seguir esse caminho, mas acho que é até mais fácil da gente conseguir chegar lá, porque já tem estrada. Vai ter o desafio da gente implementar no SUS também. Por Sim, exemplo, hoje, lá na UFRJ, um laboratório da Elânia, não- talvez seja um dos laboratórios mais capacitados para fazer isso, em termos de pessoal e de equipamento, né? É um hospital do Sistema Único de Saúde, né? Que poderia. Agora, vai precisar ter o reembolso adequado para fazer. Ele vai poder fazer até para outros hospitais, mas a gente vai ter que batalhar para incorporar essa técnica na estrutura do SUS também. Isso é um desafio. Eu sim. acho que é um compromisso, talvez, também aqui nosso da É, BHH, permitir o acesso. Como você falou, né? A gente pode parar um tratamento de manutenção, né? Entendeu? Então, assim, isso certamente vai ser custo efetivo. Outro sim. ponto, a gente está. Bom, ainda bem que tem 10 minutos ainda, né? Mas é a questão dessa discussão que a gente teve aquele trabalho que foi até publicado na Blood, né, em colaboração lá com o grupo do Alberto Orfal, da questão da avaliação do sangue periférico e medula, né? Porque isso é um ponto de discussão importante, né, Alberto? Porque, quer Sim. dizer, se você quer uma MRD sustentada, você vai ter que fazer avaliações sequenciais, e aí muito complicado ficar repetindo medula. Como é que você vislumbra essa questão do periférico e medula? Então, assim, a gente vem avançando em conseguir aumentar a sensibilidade da técnica com os novos citômetros, né? Para a gente conseguir. E tem uma técnica agora, você tenta concentrar com beads imunomagnéticas para você chegar a sensibilidades maiores no sangue, né? Para poder avaliar o sangue, você precisa de uma quantidade considerável de sangue e você precisa dessa nova tecnologia que é para você tentar. E isso está em avaliação pelo grupo de Navarra nesse momento, né? Porque, assim, existe uma boa relação dessa nova tecnologia com também a avaliação da espectrometria de massa. Então, assim, talvez um dos caminhos que eu percebo que está sendo estudado e está sendo tentado é a gente ter uma técnica do sangue periférico que tenha uma sensibilidade boa, adicionada à espectrometria de massa, que tenha uma sensibilidade boa, para aqueles time points que o paciente que não são aqueles assim os mais importantes, sabe? Quando o paciente atingiu doença residual mínima e está negativo, é, e que você está querendo só confirmar que as coisas estão negativas e não há nenhuma suspeita de nada num paciente super estável, você usar nesses time points o sangue periférico e a espectrometria de massa, né? Que é Uhum. uma maneira de você monitorar de forma menos invasiva. Essa técnica do sangue, ela tem menor sensibilidade. A gente
Mas cada vez mais e mais e mais a gente está se aproximando em conseguir mensurar no sangue periférico com alguma qualidade através da citometria, né? A gente tem, nesse momento, as células tumorais circulantes. A gente já sabe que elas, no momento do diagnóstico, são um marcador prognóstico extremamente adverso. Isso está se determinando agora qual é o cutoff dos pacientes. Então, e a gente tem a nossa publicação junto com o grupo de Salamanca mostrando que aqueles pacientes, né, que tem doença residual mínima positiva na medula óssea e também no sangue, no momento do D+100 depois de um transplante, espera que esse paciente está recaído daqui a 3 meses. Assim, tem um prognóstico muito, muito adverso quando você encontra. Mas a gente não consegue ainda atingir a sensibilidade no sangue, a mesma sensibilidade que a gente tem na medula. Né? Então, tem algumas essas técnicas de enriquecimento estão sendo tentadas, mas é uma possibilidade fazer a citometria com 10 a-5 do sangue junto com a SPEC de massa, que é em alguns momentos que você não queira ter que ficar furando o paciente. Mas, por exemplo, no D+100, que é um momento muito importante, é o momento em que eu acredito que todo mundo faria medula mesmo. Né? Não vai eliminar completamente a medula, até como um confirmatório, né? Mas você consegue estar monitorando adequadamente com igual fazer eletroforese e imunofixação. Isso Exato. seria, isso seria o ideal, né? Porque a gente acaba, em estudo clínico, fazendo isso mensalmente, né? Então seria Exato. uma coisa que, pô, e o conceito da MRD sustentada. E aí vem um ponto que eu não posso deixar da gente comentar, né? Que é aquele paciente, vamos supor que a gente tem um MRD sustentado, né? E é aquele paciente que é considerado talvez o mais crítico, né? O paciente que vem no MRD sustentado e de repente ele se torna Exato. MRD positivo. E você repete MRD positivo. É. É uma das áreas que você acha aí? Assim, Você está autorizado a trocar o o tratamento? professor Jesus São Miguel agora sempre comenta, e ele está tentando trazer um novo conceito, que é o conceito de resgates precoces dos pacientes, né? Porque para a gente, nós consideramos recidiva do mieloma múltiplo aumento de uma proteína monoclonal, né, acima de 25% daquele componente e talvez somado do critério Krebs. Né? Isso é uma recidiva. Se ele tem uma evolução bioquímica rápida, a gente também considera esse paciente numa recidiva. Mas será que a gente não deveria ser um pouco ter a rédea mais curta? Se a gente manter um paciente totalmente negativo e ele começa a positivar e mostra que está positivo lá, será que fazer resgates precoces, né? Ele menciona isso como early rescues, né? Terapia de resgate precoce. Para o paciente de alto risco, a gente sabe, né, o alto risco citogenético, talvez essa seja uma estratégia muito importante, que é o paciente que eu comentei do estudo do Luciano, a gente não vai ter coragem de parar a terapia nesses pacientes. Esses pacientes são mais complicados, aqueles que têm alteração do 17p e do cromossoma 1, por exemplo, duas alterações genéticas de mau prognóstico, tem células tumorais circulantes em alto nível no momento do diagnóstico, não tiveram clínice de doença residual no momento inicial que você esperava, demoraram a responder. Então, esse é um perfil de paciente, né, que se você negativou ele, você quer manter ele em terapia e vai ficar com medo dele positivar, né? Se a gente vai seguir essa filosofia também para os pacientes, os outros 80% que são os pacientes de baixo risco, risco intermediário, né, já com o intuito de curar esses pacientes, né, que eu acho que esse outro grupo que eu estou falando é um grupo muito difícil de manejo, são pacientes incuráveis, difíceis de tratar com todos os mecanismos de ação que a gente tem hoje, né? São pacientes para terapia com resgate com CARs e outras estratégias novas. Então, eu percebo, assim, minha visão talvez para o alto risco, a gente é mais valiosa essa informação, porque você não pode deixar passar de jeito nenhum aquela célula tumoral que evolui rápido e é resistente a tudo, né? Então, e resgatar, quem sabe, esses pacientes, né? Talvez a estratégia do Jesus São Miguel seja apropriada. Porque esse paciente, como você bem está falando, né, o alto risco, particularmente, vai progredir muito rápido, né? É o que você imagina, né?
Então, talvez você mudar a linha de tratamento. A gente não está recomendando isso agora, nem, Não, isso aliás, é nem uma temos, viagem de dois melomaníacos é, que estão conversando nem na estamos sociedade. É verdade, nem temos ainda padronizado, estándar, avaliação de MRD, mas eu me lembro que a gente falava no passado, isso parecia uma coisa, na verdade, muito distante ainda da gente, né? Eu acho que a gente está conseguindo agora, com laboratórios públicos, como eu exemplifiquei, com alguns laboratórios privados, fazer um trabalho de padronização, uma técnica padronizada que talvez até eventualmente mais adiante esse custo, com toda nova tecnologia, possa até cair, se adaptar e tornar uma ferramenta. Eu me lembro quando a gente discutia lá atrás o Freelite, ele parecia muito, né? É imunofixação, você lembra disso? É imunofixação, não, muito caro, não dá para fazer. E hoje é um estándar. A mesma coisa a cadeia leve e livre no sangue. Era parecer, não, não conseguimos colocar. O grande desafio, já estamos quase concluindo aqui, que eu acho que é importante passar essa mensagem, é sempre na questão do sistema público. Eu sei que alguém pode levantar a mão aqui e perguntar, pô, mas não tem nem eletroforese. A gente sabe que a gente passa no público, né, Roberto? A gente É, precisa, a gente está trabalhando nisso, entendeu? Eu acho que esse tem que ser um compromisso nosso também aqui da BHH, quer dizer, ter toda a plataforma de avaliação, que inclua, obviamente, eletroforese, monofixação, freelite, e, quem sabe, no futuro próximo aí, também a possibilidade de expandir a avaliação de DRM, né? esse é um ponto muito Pode importante, passar aí Alexandre. para as suas palavras finais aí que estão aqui. Eu tô vendo o reloginho, está dando 45 segundos, né? Vou passar aí depois do chat aí, Ah, Roberto. bom, eu queria só primeiro agradecer, queria deixar só uma mensagem final sobre isso que você estava comentando agora, que eu acho importante. A gente comentou sobre técnicas medulares, né, que é a avaliação da doença residual. Mas vejam bem, tudo aqui é somado, a gente não está excluindo eletroforese, imunofixação, free light. Na verdade, a gente está indo além disso. Né? Quando a gente acredita que quando a gente está avaliando as técnicas medulares, é uma maneira de avaliar o mieloma, e quando a gente olha as proteínas que estão no sangue, é uma outra maneira de olhar o mieloma, e elas são complementares, assim como também a imagem, em alguns casos, é fundamental, principalmente em pacientes já muito recidivados. Então, assim, para um bom monitoramento, a gente precisa de tudo, é como se fosse uma Liga da Justiça, a gente precisa do proteinograma completo, eu não estou descartando ele, tá? Se ele está sendo enfrentado agora pela espectrometria de massa, mas a gente ainda não chegamos aí, não é nosso papo de hoje. Então a gente continua utilizando as técnicas do proteinograma completo, sangue e urina, não esquecer que a urina, em alguns pacientes só são mensuráveis pela urina. A gente olha a medula óssea e a gente, se for possível, a gente faz a doença residual mínima. E se o paciente é um paciente que você tem suspeita de doença extramedular, e o mieloma pode ser é uma doença muito heterogênea que pode ter uma distribuição, né, nos ossos, a gente precisa de uma técnica de imagem de corpo inteiro, tá? Então era esse meu comentário final, para deixar como mensagem. E vamos batalhar pela DRM no Brasil. É isso Obrigado, mesmo. Ângelo, pela oportunidade de estar com você aqui, viu? E a Obrigado. todos os ouvintes e todos os membros aí que estão aí da sociedade prestando atenção hoje na gente aqui à noite. Obrigado. Obrigado a você, Roberto. Obrigado. Agradecer, foi excelente. Achei essa discussão ótima. Sim. Agradecer também, então, mais uma vez ao apoio aí da BD e ao todo o staff aqui da ABHH. Lembrando, né, para o pessoal acessar o nosso conteúdo científico aí na Hemoteca, no site da ABHH, que vai estar lá vários conteúdos científicos aí para vocês assistirem. Então, muito obrigado aí. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite.